Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Eleve-se, mais uma vez um episódio que estamos fazendo aqui com muito amor, muito carinho para você aí do outro lado que acompanha a gente. O Eleve-se ele é feito com muito carinho, com muito amor, não apenas por mim, não apenas pelas pessoas que vêm aqui participar, mas também tem outras pessoas que aqui colaboram com a gente. Vou citar sim a Mel e a Melissa, que está aqui comigo. É Melissa, né? Que está aqui com a gente. Mas enfim, sejam todos muito bem-vindos. Eleve-se no ar mais uma vez. Um jeito leve de se elevar. O Eleve-se ele tem uma característica muito legal que eu acredito que é levar mensagens positivas, conteúdos legais, conteúdos saudáveis que fazem a gente se sentir bem. E eu acho que para começar também, antes de apresentar que é a convidada especialíssima aqui comigo hoje, que é uma honra recebê-la aqui, já aqui nesse videocast cheio de alegria e amor. A mensagem que eu gostaria de iniciar isso é: escolha a vida. Acho importantíssimo nos dias de hoje, onde o mundo está barulhento, onde a gente encontra diversos desafios, se manter com a mente sã, se manter com as emoções positivas é um grande desafio. Então escolha a vida nesse caos do mundo. A gente não vai conseguir mudar todas as injustiças que nós vemos, que estão diante dos nossos olhos. Talvez a gente se sinta mal com a forma que nos trataram, talvez a gente se sinta triste com a perda de um emprego, com a perda de um relacionamento, com um abandono, com qualquer sentimento que nos faz sentir triste ou desamparado. Mas escolha a vida. Além de escolher a vida, uma dos maiores professores que a gente tem são os fracassos. Hoje a gente não fala tanto sobre as dores e como que as dores são uns professores para nos tornarmos mais resilientes, mais firmes, e são, como eu disse, professores da nossa vida. Escolha a vida. E para escolher a vida, para torná-la mais leve, para torná-la mais dançante, para torná-la mais viva, mais contagiante, trouxe aqui comigo ela, minha amiga, minha mana, minha parceira de caminhada, Marcela. Eu vou passar os microfones aqui para que ela se apresente muito melhor do que eu. Então eu passo as aspas e o microfone para dizer: Marcela, quem é você? Seja bem-vinda ao Eleve-se. Muito obrigada, querida Dalba. Não tem como não começar bem pra cima com esse querido trazendo essa vibe boa pra gente já para iniciar esse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. Eu sou a Marcela, então, dentre tantas coisas, sou amiga desse querido apresentador que vos falou aqui. Estou muito feliz e lisonjeada dessa oportunidade de poder falar junto a vocês de assuntos tão legais, assim, de assuntos tão normais e que a gente vai esquecendo, né, às vezes, de dar atenção para eles. Então, você já levantou essa bola aí de escolha a vida e olha, o que a gente vai falar hoje vai falar bastante sobre a arte de viver. Tem que escolher, a gente tem que se escolher todo dia, né? A gente Sim. tem que se escolher para viver todos os dias. E é isso, não sei o que apresentar. E você, hoje você é mãe, eu sempre ressalto, esse é um destaque que eu particularmente sou um defensor da Sagrada Família. Então, a função pai tem evidente a sua função, mas mãe também. Então, cito você como mãe. Então, além de mãe, você é empreendedora. Exatamente. Além de mãe empreendedora, você é formada em medicina chinesa. Isso. Conta mais depois pra gente. E que mais? Eu sou bailarina, eu sou coreógrafa. Eu tenho uma escola de reiki. Eu dirijo um trabalho espiritual. Eu sou filha também. Exato. É muitas coisas para uma mulher só, e por isso que eu fiz questão de insistir para ela vir aqui, para trazer um pouco mais sobre essas multifacetadas mulheres que é em uma só.
Eu tô lendo um livro muito bom chamado Bhagavad Gita. É um livro que eu venho sendo instruído num curso que eu venho fazendo também de filosofia e desenvolvimento da consciência do ser humano. E essa semana, recentemente, aí eu li um trecho do Bhagavad Gita que ele diz que quando a mente está tranquila, o corpo dança em equilíbrio com o universo. Eu achei isso fenomenal. Porque você é uma pessoa que dança. Exato. Eu já pude ver você dançando inúmeras vezes em outros lugares. Vi suas peças que você interpreta de teatro também de diversas maneiras. E eu acho que isso é a expressão da dança, da arte. É uma expressão que nos ajuda a nos elevar. Exatamente. E aí eu queria fazer uma pergunta para você para iniciar esse tema, lançando: quando uma mente está tranquila, o corpo dança com o universo. Você trouxe aqui as suas inúmeras facetas que você é, mas como que é a dança hoje para você, na mulher que você é hoje, até hoje, porque vai continuar essa sua metamorfose sempre, mas como que a dança hoje, ou melhor, como que a dança te ajudou a ser a mulher que você é hoje, e como que você vê a expressão da arte? E aí a gente pode explorar outras formas também. Sim. A arte, a dança, a música, o canto, enfim, no seu caso a dança, como que ela te ajudou a você sentir bem, como que te eleva, como que ela ajudou a você se construir com a mulher que é hoje. Exatamente. Bom, eu danço desde muito nova, então eu comecei a fazer balé lá pelos meus 5, 6 anos de idade, então já vai 35 anos de trajetória, trabalhei bastante tempo com dança como professora de dança. E a dança sempre foi um lugar muito interessante, porque eu sou formada em balé clássico, né? Apesar de trabalhar numa companhia de dança contemporânea e fazer todos os tipos de dança que se tem, a minha especialização foi em balé clássico. E eu sempre tive esse estilo meio diferentão, né? Chegava nas escolas e as pessoas falavam: nossa, é a professora de hip hop? Eu falava: não, é de balé clássico. Porque a dança clássica, na verdade, é o que me contaminava, assim, era o que me preenchia. A música clássica, sabe? Eu sempre cresci ouvindo muito música clássica. E aquilo me criava um espaço de conexão interna muito interessante, que eu não tinha essa consciência naquela época, mas isso era algo que eu gostava de praticar e fazer. E hoje, com mais conhecimento sobre as vibrações sonoras, as vibrações das notas, as vibrações do que a música starta na gente e causa no nosso corpo, eu entendo como aquilo já me fazia bem naquela época, mesmo não sabendo direito o que era. Então, a disciplina que aquilo também me trouxe, né? Perfeito. Dentro da dança, dentro da rigidez, da métrica, do estudo, do treino, da superação, das dores, né? Porque a bailarina tá dançando ali, tá doendo tudo, né? A sapatilha de ponta, o pé tá, esmagando ali. E você tá o quê? Sorrindo. É a vida. A vida é assim. A vida tá te apertando, tá te esmagando e você tá o quê? Sorrindo. Bora! Vamos, nem sempre vai ser fácil. É prazeroso o ato de dançar, mas é sacrificante também. As pessoas não veem isso, né, por trás. As bailarinas estão lá dançando no palco naquele momento de estrelato, assim, né, de luz, câmera, ação. Mas a dor e o sacrifício que ela teve para chegar até ali é o momento que faz aquilo ser tão deslumbrante para quem está fazendo, né? E fazendo um link com essa pergunta que você fez sobre como isso me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje, ou como isso me contribuiu, né, dentro da minha história, tá nisso, né? Em eu me superar também. Então, eu fazer algo que me dá prazer, mas saber que aquilo também vai exigir de mim. Porque a gente quer, às vezes, uma coisa muito fácil, né? A gente só gosta do que é fácil, do que é leve. Mas aí a gente não tem os nossos professores, né? Perfeito. Os nossos professores estão nas dificuldades, nos atritos. E é isso que faz a gente crescer. E eu entender que aquilo vai me fazer crescer é a mudança de chave mental. Você fala: nossa, entendi. Mesmo sofrendo, eu vou crescendo, eu vou aprendendo, eu pulo de grau, eu consigo galgar novos passos, novos desafios, novas etapas, porque eu passei pelas dificuldades. Se a vida não tivesse me proposto atritos, um passo mais difícil, um movimento que eu não conseguisse fazer, e eu não fosse me superando em cima deles, em cima dessa dor, eu não conseguiria galgar a minha profissão, a minha vida, o meu eleve-se dentro desse movimento da dança. E a dança, ela faz a gente entrar. A dança, eu acho que é a arte em geral, né? Você falou da dança, mas a arte em geral, a música, é o movimento do corpo, tudo leva a gente para
essa bolha de um lugar de transe. É muito legal isso. O transe que essas artes nos ofertam para que a gente tenha, né? É parecido com o transe da meditação mesmo. É um momento de tempo, estar a passo, onde tudo se perde, tudo se funde. Né? Tem um filme que eu gosto muito, Soul, já indico aqui, dentro desse formato do programa aqui, do Eleve-se. O Soul tem essa história, né? Nesse filme da Disney, então, temos um personagem que é músico. E ele tem um momento que ele fala, olha, a música vai te levar para um lugar, tal. E aí no filme é um momento de transe, né? Ele esquece tudo que está acontecendo ao redor. Ele esquece todos os problemas, todas as preocupações, todas as demandas, todos vou falar de novo agora com mais atenção na palavra, todas as nossas preocupações. Perfeito. Porque é isso, a gente está sempre preocupado com alguma coisa. E esse lugar da arte nos favorece esse momento de estar em transe, em esquecer, em anular, entrar nesse tempo-espaço onde o tempo-espaço não existe. Você está de corpo e alma fazendo aquilo que eleva realmente a sua alma. Então, fica até a dica, né, para todos, né, porque esse programa ele é cheio de, pega no ar essa dica, né? Pega isso, né? Se dedicar a um movimento artístico, né? Perfeito. Seja ele o canto, seja ele a dança, seja ele o toque, seja ele o movimento, tudo vai ajudar a mente a entrar em estado de transe, em autotranse, né? Isso é muito legal, a gente aprender a condicionar o cérebro a entrar em momentos de autotranse, para sair dessa correria que você estava falando aí, sair desse frisson, sabe? Dessa frequência hertz que tá elevadíssima, Exato. assim, né? Tá fora do controle. A gente até brincou que esses dias eu tava de madrugada, eu falei, gente, o passarinho tá cantando? São 2:30 da manhã. Vai dormir, passarinho. Até o passarinho tá fora do prumo. Né? Imagina o passarinho que é um ser puro ali, né? Até ele tá sentindo as frequências. A gente acordar de madrugada 2, 3 horas da manhã, os passarinhos estão cantando. Gente, vai dormir, passarinho. Perfeito. O passarinho também tá fora da frequência dele. Imagina a gente. Imagina a falta de presença que a gente tem no decorrer do nosso dia. Então, a dança, as artes, esses movimentos todos ajudam a gente a entrar e induzir a mente no autotranse, a desacelerar. As pessoas sempre me perguntam, nossa, mas você tem ansiedade? Você dorme? Eu falei, nossa, não tenho ansiedade, durmo maravilhosamente bem, porque eu aprendi a condicionar a minha mente a entrar em autotranse, seja ele como for, seja na minha respiração, nos meus momentos de meditação, ou se eu não consigo, eu taco uma música e danço. Perfeito. Porque isso me leva para esse lugar de êxtase, né? Nossa, foi muito bonito o que você falou, foi muito legal. Eu vou até colocar uma hashtag poética aqui, que é uma hashtag... Hashtag poética, criação de Adalba. Hashtag poética. Essa foi muito poética, porque você disse uma coisa que é muito legal e está muito sincada com a vida. Você disse, aspas sua, a vida está nos apertando e você está sorrindo. Você estava fazendo uma menção à sapatilha. A sapatilha. Exato. E isso é muito coerente com o momento de vida que cada um pode ter. Às vezes a gente se sente pressionado no trabalho, é a sapatilha te apertando, mas você tem que estar ali, disposto, sorrindo, né? Exato. Às vezes você é fazendo acontecer, né? Exatamente, um patriarca de uma família que está ali provendo ali o sustento de uma família, mas as dificuldades da conquista de alguma coisa está te pressionando e você está mantendo ali o seu sorriso. Então, portanto, a vida o tempo todo nos ensina. A gente precisa estar atento aos sinais que a vida nos dá, mas eu acho que isso foi muito importante para nós, que está aí do outro lado aí, esse é o propósito, a gente tornar um pouco mais consciente o que a gente faz e tornar mais leve a nossa vida. Então, portanto, nessa frase eu acho que tem um ensinamento, pelo menos do meu ponto de vista, sobre a minha forma de enxergar, que é não se desespere no momento que tudo estiver pressionando você. Exato. Eu acho que uma outra coisa também que eu acho que está linkada com isso é vai passar. Não há mal que dure para sempre. E todas as formas que a vida tem para nos oferecer está sempre nos guiando, nos ensinando, nos ajudando a voltar o nosso barquinho ao rumo que ele tem que navegar. E uma outra coisa legal também que você falou agora, que eu acho que vale trazer para você, a gente falou sobre o autotranse, né, da dança, de se elevar. E aí fica a dica, com toda certeza, lembrando que a gente está aqui nessa conversa trazendo coisas simples,
leve, fáceis de você fazer onde quer que esteja, que é a dança. Logo, fica uma sugestão aqui também de você parar um momento, e aí eu queria que você comentasse também, mas se você faz isso ou se você sugere, como que você traz essa sugestão para as pessoas, de pararem, escolherem uma música com uma frequência elevada, se colocarem à disposição de sentir a música no seu corpo. Eu vou repetir, sentir, de verdade, a música no seu corpo e deixar com que essa expressão do corpo, ela aconteça em você. E por fim, antes de passar essa frase aqui para você, essa continuidade para você, eu acredito que a dança cura. Acho que a expressão do corpo, você se movimentar, você se libertar de movimentos que estão enraigados no seu corpo, até mesmo enrijecidos em seu corpo, é uma forma de a gente poder dançar sem julgamento e se curar, se elevar. Então, portanto, na sua casa, no seu momento, na sua intimidade, da sua forma, sem julgamentos, expressar-se, dançar-se, é uma coisa que vai fazer você se elevar. Você faz isso? Faz sentido para você também isso que já é formado em dança? Como que você vê as pessoas em casa podendo ter uma sugestão de dançarem sem ninguém te ver? Exato, eu ia falar exatamente isso. O que trava muito as pessoas é a vergonha. Né? Às vezes eu não danço porque eu tenho medo do julgamento, né? O que a outra pessoa vai passar. E eu mesma passei por isso dentro dos trabalhos espirituais, né? Do qual a gente se conheceu. Eu tive uma trava no começo. Eu não conseguia me levantar e manifestar na dança porque eu estava com medo do julgamento das pessoas. Perfeito. Olha, eu bailarina, teve um dia que eu falei, gente, como assim? Eu danço há 35 anos da minha vida, eu tô com vergonha de levantar e dançar? Por quê? Né? Por quê? Porque eu estava com medo do que as pessoas iriam pensar sobre. Então, estava muito mais em mim do que na outra pessoa, né? Então, e as pessoas, todos nós, na verdade, temos essas travas, os medos de serem julgados, de sermos julgados, né? De será que meu movimento está correto, será que está legal, não está? E não é sobre isso, né? Não é sobre eu expressar. E aí, trazer uma coisa importante, um dado muito interessante, já juntando os conhecimentos de medicina chinesa. Dentro da medicina chinesa, o canal que cuida dos tendões, né, os órgãos, as emoções que cuidam dos nossos tendões estão relacionados com a energia do fígado e vesícula biliar, que se abre nos tendões. Então, quando a gente está muito tenso, muito travado, muito estressado, a gente tende a enrijecer. A gente tende a ter dor de cabeça lateral, eu tendo a ter dor na mandíbula, TM, os meus músculos ficam mais duros, eu fico toda mais rígida. Então, eu fico travada mesmo, você usou esse termo, e realmente. Então, quando a vida aperta, a gente trava, tá apertado. Perfeito. Ali. E aí, dentro da medicina chinesa, um dos canais de cura dentro dessa visão oriental é alongar, é movimentar o corpo. Toda vez que você condiciona o seu corpo a esticar, a gente vai trazendo flexibilidade para o corpo. E segundo a medicina chinesa, um corpo saudável é um corpo alongado e não um corpo forte. Então, olha que interessante isso. De nada adianta ter muito músculo se você não tem flexibilidade. Perfeito. Então, o que acontece? As pessoas que têm muito tônus muscular ou facilidade a ter tônus muscular, ela vai ter uma tendência a perder a sua flexibilidade. As pessoas que têm muita flexibilidade nos membros, hiperextensão dos membros, ela não consegue ter tônus, ela não consegue ter músculo. Então, dentro do atendimento clínico, também dos meus pacientes, eu falo, olha, você tem muita flexibilidade, mas não tem tônus muscular. E aí, ao contrário, as pessoas que têm muito tônus, então que são durinhas, né? O tônus é essa, você pega a pessoa durinha, sabe? Ela tem tônus, ela tem facilidade de ganhar massa muscular. Ela não vai conseguir alongar com facilidade. Eis o trabalho de ambos, de todos nós, né? Não temos uma coisa, como que eu faço para ter a outra? Então, a dança, de modo geral, os alongamentos, por isso que dentro da medicina chinesa eles fazem Tai Chi Chuan, que é esse movimento Perfeito. de respiração, de alongamento. Parece uma dança, inclusive. Sim. Né? Porque é isso, não é só a dança, é a respiração junto com os movimentos de alongamento. Eu morei no Japão também, né, por um período da minha vida, e lá todas as fábricas, né, antes de você começar a trabalhar, eles propõem um momento de Taiso, que é uma ginástica laboral. E aí toda a fábrica inteira faz 8, 15 minutos de ginástica antes de começar. Que legal. Então eles colocam todos os funcionários para mexer o corpo, através do quê? Respiração. Eles vão fazendo uma dancinha, uma coreografia, um Taiso.
E aí eles vão mexendo o corpo e soltando as tensões, né? Porque esse movimento de tensão, de estresse, então, vai pegar muito aqui, ó, no canal dos ombros. Então, a pessoa fica com dor nos ombros, sabe? Ela fica tensa no pescoço, ela fica com torcicolo quando a gente está tenso, quando a gente está estressado. Justamente porque a energia ligada ao canal do fígado e da vesícula, que são os órgãos dentro do movimento da medicina chinesa que se abrem nos tendões, é o estresse. Então, toda vez que eu estou muito pilhado, muito apertado, eu fico duro, tenso. Então, um movimento contrário disso, que essa é a cura, né? Tá, eu sei a causa do meu problema. Como eu faço para solucionar isso? O movimento. Então, parar para respirar e alongar, sabe? Aquele alongamentinho que a gente vai, põe a mãozinha no chão, que é o que a escola propõe, né? E todo mundo aprende. Por isso que a educação física é uma matéria curricular para ensinar o ser humano a movimentar o corpo, né? E aí você vai aprendendo a fazer isso, a gente esquecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai esquecendo a fazer isso ao longo da vida. Sim. Porque a gente já sabe, né? Então, a gente já sabe. Então, eu trabalhei muito tempo com criança. A criança é maravilhosa, ela tá o tempo todo mexendo o corpo. Então, vamos brincar de sapinho, vamos brincar de não sei o quê, vamos brincar de girafa que se alonga, põe a mão no chão, vou ser um urso, sabe? Isso vai trazendo essa mobilidade. Ao longo da vida, nós vamos nos esquecendo de brincar, esquecendo de sentar no chão. Quantos adultos não sentam mais no chão? Não ativa a energia Kundalini, que vem da terra, chakra básico. Então, faz um teste aí na sua casa. Senta de índio. Põe perninha de índio, senta. Vê se você tem articulação para isso. Vê se você consegue dobrar a perna, se seu quadril fica confortável nessa posição. Se não tiver, já começamos a ter um problema. Que a gente tem amigos, né? Na nossa idade, 40 anos, de 30 a 50, não senta mais no chão. Não consegue, não tem mobilidade do quadril. E aí o que precisa fazer? Mobilidade mesmo, né? Exercício, para soltar essa articulação. Um exercício ótimo para brincar, de soltar a articulação. Isso já falando do atendimento clínico e da dança. Um bambolê. Nossa, maravilhoso o que você disse agora. Fala um bambolê. Mexe, porque ao longo da vida a gente vai perdendo lubrificação nessa região do quadril. E aí por isso que os idosos andam em bloquinho. Porque o corpo não consegue articular tão bem. E é um exercício simples, como sentar no chão. Por isso que o yoga, né? As práticas vão todas para a terra. Elas vão para ativar nossa energia Kundalini de chakra básico, né? Para movimentar essa articulação do quadril, que é a nossa estrutura, é a base da coluna. É a base da coluna. Se a gente não fortalecer a base da nossa coluna, a gente não tem sustentação para ela, né? E é onde começa. Não adianta querer melhorar aqui. E hoje, qual que é a doença do século? Cervicalgia. O que é o mais trato no consultório? Cervicalgia. As pessoas estão para baixo. Tá todo mundo aqui, ó. Celular, computador. E aí vai pegando muito a cervical. A gente esquece de posturar a nossa coluna, né? E aí dá fomentação para os músculos que sustentam as nossas vértebras. Mas elas começam no quadril. Nossa, e eu vou embora, bora. Não, perfeito. Eu vou embora, você me para, que senão eu vou juntando lá com o Gré, uma boa aquariana que sou. É muito bom ouvir você, porque eu me identifico bastante com a sua profundidade nas respostas. Então, por isso que é gostoso também conversar com você, ouvir a sua sabedoria, porque ajuda a gente a se identificar. E eu me identifico bastante com você. Dessa sua fala, acho que dois pontos importantes que eu gostaria de compartilhar, que é o corpo, ele é a extensão da mente. O corpo, ele é a extensão da mente. Então, uma mente flexível, um corpo flexível. Uma mente rígida, um corpo rígido. Então, portanto, aí em casa, como a Marcela disse, faça esse teste. Como que está o seu corpo? Como que você está cuidando do seu corpo? E pelo budismo, o budismo diz que nosso primeiro templo é o corpo. E cuidar é honrar a sua essência. O corpo é o seu templo, cuidar é honrar a sua essência. Buda. Então, cuidar do corpo, saber se alongar. Então, que dica aqui, ó, anota aí, coloca no post-it na geladeira. Coloca esse post-it na geladeira aí, daquela cor azul, bem chamativa, alongar-se, por exemplo. Exato. A gente tem um propósito aqui que a gente está falando, que é de elevar-se de forma leve. Então, a gente está trazendo pílulas de conteúdo, de sabedoria, que ajudam você aí do outro lado, em casa, a se elevar de forma leve. Então, portanto, alongue-se. Estique-se. Pare um tempo para você, para você. E fazer uma pausa aqui antes de a gente seguir com as nossas perguntas e conversa maravilhosa.
Para você também que está buscando esse momento ou que precisa de um momento de pausa, você encontra no Eleve-se meditações guiadas, por exemplo. Então você tem no Spotify do Eleve-se, pode buscar lá no canal Eleve-se no Spotify, e tem algumas meditações guiadas para você que está buscando onde quer que você esteja, na sua casa, no seu quarto, na praia, na montanha, até numa casinha de sapê, parafraseando aqui uma música, você pode ouvir essas meditações guiadas, mas com o propósito de você ter um tempo para você se organizar, para você ter saúde mental, saúde física, saúde emocional. E antes de evoluir, até voltando aqui para as perguntas, a gente tem visto, acho que até no setor clínico, que a Marcela pode depois compartilhar com a gente, as pessoas queixam-se sobre o seu estado emocional. Muitas pessoas ao nosso redor, ou até mesmo que a gente conhece, ou que a gente já ouviu falar, estão se queixando da sua saúde emocional, o tempo todo estressada, o tempo todo triste, o tempo todo deprimida, e buscando e recorrendo a N formas de suportar a dor. Então, se alongar, se exercitar, comer bem, ouvir boas músicas, ou conhecer boas pessoas, ter um bom livro, cuidar de você é importante. Eleve-se de forma leve. Escolha a vida. Mas voltando aqui agora para amar, para essa fofa que está aqui. Bom, já pôde perceber que você tem inúmeras facetas, como eu disse. Qual dessas ferramentas hoje que você domina, ou que você hoje até lembrou até hoje, qual dessas ferramentas que mais transformou você, que mais te trouxe uma transformação interna, e por quê? Certo. Hoje, dentro das ferramentas, assim, que eu atuo hoje, a que mais me transformou, com certeza, foi o Reiki. Olha que legal. O Reiki foi a que mais me transformou. E a medicina chinesa veio como aquela cereja, assim, no bolo. Porque a medicina chinesa realmente é incrível e ela é muito complementar. Aí, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tudo se liga. Tudo tá junto, tudo faz parte, né? Como uma boa aquariana, tudo tá junto, é da galera, bora. Sim. Todo mundo, né? Não tem uma unidade de verdade nas coisas, né? Não é só isso que é o certo ou só aquilo. Mas o Reiki realmente me transformou. Porque o Reiki, na verdade, ele entrou na minha vida como um desejo de ajudar as pessoas. Eu queria ajudar as pessoas onde quer que eu estivesse. Então, eu trabalhava num centro espírita, na época, e os passes mediúnicos só poderiam ser dados dentro do centro. E aí, alguém me falou que Reiki podia fazer em qualquer lugar. Eu falei, sério? Que eu posso fazer a qualquer hora? Eu posso ajudar a pessoa em qualquer momento? Então, ela está tendo uma crise de ansiedade, ela está com dor de cabeça, dor na perna, dor no braço. Sim, você pode utilizar essa ferramenta em qualquer lugar. Eu falei, eu quero isso daí. Eu quero poder estar livre para poder ajudar a qualquer tempo e espaço. E assim eu fui. Então, o Reiki foi a ferramenta que modificou a minha vida por completo. Porque eu trabalhei muito tempo, então, com dança, né? Como professora de dança e como coreógrafa, como bailarina. Então, eu sempre tive essa pegada. E aí, num determinado momento da minha vida, quando o Reiki entrou, eu falei, peraí, que interessante isso. Acho que eu conseguiria fazer mais disso. E aí eu quis me aprofundar dentro dos estudos dos conhecimentos do Reiki e fui até o final, assim, me tornei uma mestre de Reiki. E aí depois aquilo começou a mudar a trajetória da minha vida por conta dele, né? E aí eu comecei a ensinar as pessoas a fazerem aquilo. Legal. Isso foi muito legal, né? Teve uma vez uma paciente me perguntou assim, ela falou, Má, se você vai ensinar o Reiki para mim que sou sua paciente, você vai perder a sua paciente, porque eu vou deixar de fazer Reiki com você porque eu já me torno uma reikiana. Falei, mas não tem problema, o mundo ganhou um reikiano a mais. Perfeito. Porque você vai fazer Reiki na sua família e vai dissipar, vai expandir. Exatamente. Essa energia. Então não é sobre mim, eu não quero reter isso, eu quero que isso se propague mesmo, né? Então aí começou a fazer, a minha vida realmente começou a ter um outro significado, um outro sentido, desde que eu comecei a ensinar, a entender que eu tinha essa potencialidade de não ser apenas uma professora que vai ensinar as artes do corpo, do movimento e da dança, mas também que eu tinha condições de passar conhecimentos intelectuais, né, digamos, espirituais, que eu tinha condições de ser um canal para transformar as pessoas também,
a vida das pessoas também, como aquilo havia me transformado. Então, o reiki foi realmente a ferramenta que mudou a minha vida. Assim, que me colocou nessa jornada e deu uma impulsionada, porque o reiki é isso, né? Fazer o reiki é dar uma impulsionada espiritual nos entendimentos de tudo que se há para fazer na vida. Eu acho isso muito legal que você disse. Eu vou até querer saber um pouco mais o que é cura para você, mas você falou algo que é muito legal, que é você tornar o seu discípulo um mestre. Ou seja, a pessoa está, entre aspas, dependente de você, nesse sentido de estar buscando o seu auxílio, buscando uma ajuda, buscando um amparo, buscando um acolhimento, e você, como mestre de reiki que você acolhe e ajuda. Chega um determinado tipo de despertar que essa pessoa, se eu começar a fazer o que você faz, eu não serei mais o seu paciente, o seu discípulo. Eu passarei a ser o meu próprio e ajudarei o outro. E é exatamente aí que nós temos que propagar essa mensagem. Exatamente. Eu vou fazer uma pausa antes de evoluir, que é a importância da gente dar voz às pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente está buscando reconhecimento ou ajuda, apoio, enfim, uma referência para uma pessoa que está lá, longe, distante, nas mídias, em qualquer lugar. É legal porque a pessoa conquistou algo. No entanto, contudo, é importante a gente ouvir com presença as pessoas que estão ao nosso lado, como você, por exemplo, porque todas as pessoas têm têm uma história, têm algo para agregar, porque são todas mestres em potenciais. E aí, ouvindo você dizer, eu acho que essa é uma frase muito boa, que cabe aí para você, que é dar um saltinho quântico agora. Você já não é mais... Você não precisa mais ser vítima. Você precisa ser protagonista. Você não precisa ser mais vítima das circunstâncias. Você tem que ser o diretor da sua vida. E eu acho que coube bem nessa sua frase aí. Se eu começar a fazer reiki, logo eu não vou precisar de você, porque eu aplico em mim e eu continuo fazendo e ajudando mais pessoas. E tem uma segunda chave nisso, que não é só você se tornar mestre de você, que é você ser mais uma vela para acender essa escuridão no mundo. Quanto mais velas a gente puder, quanto mais pessoas identificarem que elas são uma luz também, mais a gente traz mais consciência e mais luz para esse momento desafiador que nós escolhemos estar. Então, muito legal tornar as pessoas conscientes de que elas podem ser os seus próprios mestres de reiki e ajudar mais gente. Dito isso, sobre a sua forma de olhar, sobre a sua perspectiva, o que é cura? Quando muitas pessoas devem buscar você, como você disse, nos seus tratamentos clínicos, seja para acupuntura, seja pelo reiki, seja por outras formas espirituais, o que é, na sua percepção, o que é cura? A cura é uma cura. A cura é algo físico, é algo energético, ele é algo emocional, é um pouco de tudo isso. O que é cura para você? Perfeito, Adalba. Eu vou voltar um pouquinho, só quando você falou dos mestres, né, das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente sempre dá uma enaltecida no que está no hype. Exato, perfeito. A gente dá uma enaltecida no que está no hype, mas nessa minha busca pessoal eu descobri que a gente estava muito mais hypado do que a gente achava. Na verdade, o conhecimento, os nossos pequenos mestres, as pessoas que estão ao nosso redor já estão há muito tempo. E aí vai fazer esse link da cura junto com a medicina chinesa, né? Quando a gente estuda a medicina chinesa e vai indo atrás desses conhecimentos, a gente descobre que os nossos ancestrais já falavam disso. As nossas avós já davam muitos ensinamentos que a gente não prestava atenção naquela época. Então, a gente brinca que a farmácia de casa era o quintal. Quintal, perfeito. Era o quintal. Exato. Né? A gente falava, que as avós falavam, olha, não pega friagem, menina. Não lava o cabelo, por exemplo, as mulheres não lavam o cabelo, deixa o cabelo secar molhado na nuca. Porque vai te dar cólica. Eu falei, o que tem a ver o cabelo com a minha cólica, vó? Não pisa descalço, menina. Não anda descalço, que você vai ter cólica. E eu falava, vó, isso é superstição. E aí, depois, estudando a medicina chinesa, eu falei, meu Deus, a minha avó sabia de tudo. E eu estava aqui iludida. Mas, realmente, os canais que passam de medicina chinesa estão nesses lugares.
Então, os canais de medicina chinesa estão passando por esses lugares, por isso que eu tenho dor naquela época, porque ela já sabia. Perfeito. Pelo um conhecimento, uma sabedoria. Não é? Eles tinham sabedoria, eles eram sábios, assim, e passaram isso pra gente que parou de ouvir, na verdade. Então, quando você fazendo um link agora sobre a cura, onde que está a cura, onde que está isso, a cura está através do entendimento. A cura de qualquer coisa que nós temos está através do entendimento daquilo que nós estamos passando por. Seja ela qualquer questão que seja, emocional, mental, física, financeira. Se você entender o que está acontecendo, a gente busca diretamente a raiz do problema e não o que está na superficialidade. Então, dentro do atendimento clínico, de novo, e trazendo os conhecimentos de medicina chinesa, a pessoa me aparece com uma questão física. Eu estou com gastrite. Eu estou com dor de estômago. Ela já me disse que ela é muito preocupada, que ela tem muitos pensamentos. Porque o universo é mente, tudo começa no plano das ideias. Tudo começa no plano das ideias. Isso fica tão condensado, que se materializa no corpo. Isso a medicina chinesa diz, né? Isso a medicina védica diz. Então, as medicinas milenares já estão falando disso faz tempo. Eu brinco que a medicina chinesa, a gente lê clássicos de medicina chinesa que tem 3.000 anos antes de Cristo. Perfeito. O livro foi escrito há 5.000 anos, eles já sabem disso há muito tempo. E a gente está dormindo aqui, enriquecendo as farmácias, tratando sempre com alopatia. Alopatia é isso, você vai tomar um remédio que vai adoecer outra coisa, que você vai comprar um outro remédio que vai adoecer outra coisa. Em vez de você mudar o padrão. O padrão é o que cura, na verdade. Então, se você tivesse me feito essa pergunta alguns anos atrás, eu traria um cunho totalmente espiritual para a coisa. Hoje eu falo, não, é físico. É você, é parte da sua cura. Seja qual for a questão que esteja te acometendo. Então, é isso. A gente faz parte, a gente é responsável pelo cuidado e trato do nosso aparelho, como você citou a Buda aqui. Então, o que é a função do aparelho? Qual é a doença? Qual é a cura? A cura do quê? Das minhas dores, das minhas angústias, das minhas mazelas. É interessante, né, a gente falar sobre o que adoece. Lembrando, se é uma coisa emocional, está no campo das ideias. Qual é a emoção que está te adoecendo? Perfeito. Se já está no físico, já era. O físico é a condensação energética de todas as suas intercorrências mentais manifestadas no aparelho. E aí, dentro do consultório, o que eu faço? Eu vou tratar primeiro o que já está manifesto, porque é o mais grave das situações. E com isso, eu tento fazer a pessoa entender qual padrão emocional levou ela a adoecer. Então, já compartilhando, porque eu acho que isso é muito interessante, assim, eu falo sempre disso nas preleções dentro do meu trabalho, e gostaria de deixar registrado aqui no Eleves também, sobre os padrões de emoções que adoecem o nosso corpo, o nosso aparelho. Então, eu falei da gastrite, né? Baço estômago. Baço estômago, então, excesso de pensamento e preocupação vai adoecer baço estômago, dentro da medicina chinesa. Então, quando você está muito preocupado, quando você está muito pensante, o seu estômago vai sofrer. E aí a comida não cai bem, aí eu fico indigesto, a coisa não desce, né? Eu não engulo, eu não engulo as coisas, né? E aí dentro do corpo, o baço manifesta nos músculos. Então eu começo a ter peso nas pernas, cansaço, inchaço, edema, celulite. Eu começo a ter uma preferência por doces. Olha só. E aí o doce vai me levar a outra situação, que é o excesso de ansiedade. Que aí vai acometer o meu canal de coração e intestino delgado, que são os excessos de euforia, excesso de alegria. Na verdade, você fala, nossa, alegria em excesso pode fazer mal? Sim, para o canal do coração, sim. Perfeito. Pela medicina chinesa, porque eu estou eufórica, eu não consigo desligar. E isso começa a gerar ansiedade, excesso de futuro para mim. E aí isso começa a acometer também o meu aparelho. Então eu começo a ter taquicardia, eu não consigo dormir, porque meu coração não para, eu não consigo bombear com tranquilidade. E aí acomete outra situação. Dentro do nosso corpo, pulmão e intestino grosso estão ligados às emoções de tristeza e frustração. Então, quando eu estou muito borocochô, sabe? Eu não consigo meu pulmão não tem chi. Chi, lembrando que é o conceito de energia vital, né? Então, o chi é a nossa energia vital. E eu gosto muito de usar exemplos lúdicos, porque todo mundo entende, a nossa criança interior entende. Então, quando eu falo de chi, me lembra logo os bonecos lutando do Naruto, dos Hadouken da vida. E aí, quando tem um boneco muito forte, aquele olhinho treme, ele fala, nossa, seu chi é muito forte. O cara é um bombado, né? Ele chega com uma luz total ali. E aí ele tem muito chi. Então, quando a gente não tem chi, o nosso pulmão respira pouco. Ele gripa fácil.
Ele pega, toda hora tá gripado, toda hora tá doente. Então você que tá toda hora gripado, toda hora doente, toda hora resfriado, por que você tá chateado? Qual que é a sua frustração? Entende? Essa é a pergunta certa. Não adianta ficar tomando remédio. E pergunte-se assim, né? Por que eu tô frustrado nesse momento da minha vida? Por que eu tô chateado? E aí, no momento pandêmico, faz total sentido, né? Você entender que a tristeza e a frustração abaixa seu sistema imunológico, tira o seu pulmão, fica fraco. Aí morria uma pessoa da família na pandemia, logo em seguida, um monte de gente morria por conta dessa tristeza. E aí a gente tem o fígado e a vesícula, que a gente já falou, que é o estresse, né? A raiva, a irritação. Quando eu fico muito irritado, eu fico muito tenso, né? E a gente tem o rim e a bexiga, que vai falar sobre as emoções de mágoa e medo, e insegurança. Então, quando eu estou magoado, quando eu não perdoo, quando eu estou chateado, é o meu rim que sofre, né? Então, eu começo a cometer doenças do rim. Então, só para fazer um caminho contrário ao atendimento clínico da cura, depende, o que nós vamos curar? Se for manifesto no seu corpo, a gente vai tratar clinicamente, dentro da medicina chinesa, os canais sistemicamente, né, com a acupuntura, que eu preciso liberar ali, porque a acupuntura funciona como? Basicamente, de uma forma bem simples, é uma calha. Nós temos muitos canais, muitos rios, muitos afluentes, muitos canais energéticos dentro do nosso corpo. E aí, quando eu estou bloqueado, é como se eu tivesse uma calha entupida. A agulha, você coloca ela num ponto que vai liberar o livre fluxo. Isso que é muito bonito. A medicina chinesa libera o livre fluxo de Qi dentro do seu corpo, por isso que melhora. Entende? Mas aí, sutilizando isso, eu vou tentar encontrar com o paciente, entender que a cura está nos padrões de pensamento e emoção que ele está sentindo. Então, aí a gente está na nossa responsabilidade quanto ao cuidado e trato das emoções para não adoecer no nosso aparelho. A nossa responsabilidade dentro disso. Senão eu fico no queixoso, né? Ai, que eu tenho isso, ai, eu tenho aquilo, ai, eu tenho aquilo. Tá, você está se queixando. Como que você faz para resolver? Né? Como que... Eu sou muito resolutiva. Os meus amigos mais próximos falam, mas como você é resolutiva? Vamos lá, a gente não tem tempo para perder mais, Adalba. Ninguém ninguém tem tanta imaturidade assim para não se responsabilizar por como o corpo está hoje. Nós temos sim essa consciência de que nós somos responsáveis do cuidado e trato do nosso aparelho. Seja ele, como você falou, pelas emoções, pela alimentação, pelos exercícios. É isso. Eu brinco, eu não gosto de academia. Eu danço, olha, pode me deixar o dia inteiro dançando. Para pegar um pezinho naquela academia é uma luta. Mas tem que fazer. Então eu não faço porque eu gosto, faço porque tem que. Eu já tenho maturidade para entender que eu não posso fazer só na minha vida o que eu gosto. Senão eu já teria morrido. Vamos comer porcaria, vamos fazer as coisas. Mas não é. Eu já tenho consciência que eu devo cuidar do meu aparelho. Então eu vou para academia, eu até posto para as pessoas verem e falar, olha, eu vim nesse diacho, porque eu não gosto de fazer aqui, mas eu vou. Porque não é sobre gostar, é sobre necessidade, né? Uma coisa é o que você deve, outra coisa é o que você pode. Então, tem sim que fazer repetição dos exercícios para ganhar tônus muscular. Porque é isso, a repetição dos movimentos faz você ganhar tônus muscular, que faz você dessobrecarregar suas articulações. É simples a conta. Eu gosto? Não, mas faço, mesmo sem gostar. Diferente de você, que adora malhar. Eu não, até hoje eu não vejo prazer naquilo, mas tô indo. É muito legal o que você falou, por isso que eu gosto dessa profundidade que você traz nas suas respostas, nas suas falas. E eu vou, pelo que a gente ouviu agora, algumas coisas que você falou que eu tomei nota aqui que vale dizer, né? Você é parte da cura. Frase que você trouxe aqui que é muito bom. Você é parte da cura. Então, portanto, você aí é responsável pela sua cura. Sim, você é responsável. Não existe vítimas das circunstâncias. Você cria a sua realidade. Então, portanto, você é parte da cura. E algo que também está caminhando ao lado dessa afirmação, que eu também acredito, então uma afirmação, que é a cura é consciência. A cura é consciência. Então, a partir do momento que você está exercendo um hábito nocivo a você, você está criando uma situação ou alguma circunstância que vai te gerar X. Se é nocivo, ela vai trazer algo de ruim para você. Podemos interpretar dessa forma. Mas,
de novo, se a cura é consciência, se você toma consciência de que você está fazendo, está trazendo algo de ruim, você conscientemente escolhe fazer o oposto, que é a parte da cura. Então, portanto, a cura é consciência. Você é o criador da toda a sua realidade, na verdade. E algo que está também nessa fala que a Marcela trouxe para nós de forma muito rica, que é cuidar dos seus padrões de pensamentos e emoções. Uma vez que a forma com que nós tratamos os nossos pensamentos são saudáveis, portanto, a gente vai nutrir de emoções positivas, de pensamentos positivos e que, por sua vez, nos fará ter uma vida ou algum momento mais leve. Eu falo algum momento porque a vida, como a Marcela falou, não é apenas só alegria. A gente vai encontrar o contraste da vida, que é, se você está muito triste em algum momento do pêndulo, a vida vai te apresentar alguma situação triste. Se você está por cima, em algum momento você vai acabar por baixo. E essa maré que é a vida, e a gente vai navegando, controlando os nossos pensamentos e emoções de forma saudáveis. Você falou muito bem aqui sobre como que as emoções estão linkadas com cada um dos órgãos. Uhum. Você, como grande mestre e professora da medicina chinesa, para uma pessoa que busca um primeiro tratamento, ela chega desalinhada, chega desarmônica diante de uma situação para você. Qual que é a primeira recomendação, ou se tem uma primeira recomendação, para a pessoa começar a buscar um equilíbrio? Acho que essa é a palavra, um equilíbrio. Sei que fiz uma pergunta muito genérica, uhum. Poderia ser algo muito mais específico para uma situação, mas dentro da medicina chinesa, existe alguma prática que você sugere para a pessoa buscar um equilíbrio em casa que possa ajudar ela a começar a buscar um padrão mais elevado de saúde, por exemplo? Até para tangibilizar um pouco minha pergunta, dar um exemplo bem esdrúxulo, mas é um exemplo. Por exemplo, andar descalço na grama ajuda você a alinhar aí está em contato com a terra, suas energias. Algo nesse sentido. A medicina chinesa traz alguma coisa dessa forma? Dentro da medicina chinesa, por exemplo, andar descalço na terra, ela tira seus excessos, né? Então você descarrega. Perfeito. É para quem está muito carregado, então andar descalço na terra é descarregar o aparelho. Lembrando que na medicina chinesa é andar descalço na terra, na natureza, não no piso frio em casa. Perfeito. Porque faz mal. Excelente ponto. Sabe que não pode ficar pisando descalço em casa. Mas na natureza é bom, sim. Mas uma prática simples dentro da medicina chinesa é a respiração, né? É o Qigong. Perfeito. É o Tai Chi, a dança, que aí vai fazendo Perfeito. Esse link. É uma coisa mais simples, né? Assim, de ser feito fora o tratamento clínico mesmo, né? Perfeito. Mas essa coisa de respirar, soltar. Esse movimento. Só respira, sai. Traz mesmo, né? A gente fala que quando a gente traz a energia da terra, a gente sobe. Para que essa energia da terra, de Pachamama, venha para os nossos pulmões. E a gente solta. E aí eu peço o que eu quero e libero o que eu não quero, por exemplo. Que é um movimento de Tai Chi junto com a respiração. Então, é uma das práticas, um dos braços, né, das vertentes, dentre tantos que tem a medicina chinesa, mas um deles é esse Qigong, é a energia do movimento junto com a respiração. Que a gente pode fazer todo dia quando acorda. Perfeito. Espreguiçar, você falou, espreguiça. E olha só que interessante, o alongamento, o ato de espreguiçar, que é estiramento muscular, ele não é só benéfico por conta dos músculos e dos tendões. Mas quando eu alongo e comprimo, por exemplo, eu alongo o braço e comprimo, eu estou comprimindo aqui, quando eu vou para um lado, eu estou comprimindo meu baço e meu estômago. Os órgãos dentro do corpo falam, epa, acorda. Acorda que alguém está mexendo com a gente. Então, essa compressão e descompressão acorda os nossos órgãos. Legal. Para que eles trabalhem e funcionem melhor. Aí eu comprimo do outro lado, o fígado vai falar, estão mexendo aqui comigo também. O fígado também vai entender que ele precisa se mexer. Tem até uma prática de bater, né? A gente faz muito, os médicos, quando as crianças têm bronquite, por exemplo, que eles ficam batendo, eles ficam fazendo uns tapamentos assim no pulmão, que é para você respirar melhor. E aí isso a gente sabe que solta o catarro dos alvéolos. Olha que legal. E aí as nossas avós faziam o quê?
ficava batendo assim nas costas, né, para soltar o catarro. Então é isso, tipo, bater no corpo, né, também que é uma das práticas matinais, assim, ó, bate no corpo para acordar o órgão. É uma das coisas que o chinês faz, sabe? Ele vai batendo, bate no rim, vamos, funciona, bate na barriga, vamos, intestino, bora, acordar. Então são dicas simples, assim, que a gente faz e que a gente não tem tempo. Agora no verão, olha, dica de ouro também, ó. Aproveitando aqui, porque eu tenho que falar disso. A gente tem agora um período de muito calor, né? Nesses dias de muito calor, o que a gente tendencia a fazer? Tomar muita água gelada. Água gelada faz mal para o corpo. Tudo que é muito gelado faz mal para o corpo dentro do conceito de medicina chinesa. Então, ele resfria os nossos líquidos corporais. Então, ele esfria o nosso ti do pulmão. Ele resseca, eu não consigo ir ao banheiro. Então, por exemplo, quem tem constipação e toma água gelada, não vai conseguir ir no banheiro nunca. Porque o corpo precisa de calor. Ele precisa de calor para poder fazer os movimentos peristálticos de saída, de expurgo do corpo, de limpeza do corpo. Então, às vezes, a pessoa que tem muita constipação e toma água gelada, ela não vai conseguir ir ao banheiro. Ela tem que mudar os hábitos, tem que tomar aquela aguinha morna de manhã. Aguinha morna para lubrificar o aparelho. Né? Então, às vezes, a gente está com muito calor, eu tomo água, nada me esfria, eu fico tomando água gelada. Não, é uma dica simples da vida. Pega uma garrafa de água de 2 litros, põe hortelã dentro da garrafa. Hortelã resfria o corpo por dentro. Aí você vai parar de ter sede de verdade. Entende? Porque às vezes a gente está com muito calor interno, toma muita água e começa a gelar a água porque acha que aquilo vai esfriar e não esfria, na verdade. Então, quem tem muito calor, por exemplo, as mulheres também que estão nos seus períodos também, né, ali da menopausa, que tem aqueles calorões, né, só colocar a hortelã dentro da água e vai bebendo ao longo do dia. Isso resfria os líquidos corporais, resfria a gente por dentro. Então, olha quanta dica. Ixi, infinita aqui, a gente vai ficar aqui falando. Muito boa essa dica. Vamos colocar aí, coloca aí. Vamos fazer hortelã, tomar água gelada não caga. Olha que leve. Como que a gente vai ser leve se a gente não vai no banheiro cagar, né, minha senhora, meu senhor? A gente precisa estar liberado, senão a pessoa fica enfesada. Não fique triste. Não fique triste. Tome água com hortelã. Ficar enfesado. Não fique triste. Não dá, gente. Não, mas isso foi muito bom. Uma dica de ouro mesmo. Acho que a gente, de novo, tá trazendo coisas leves, simples. E eu vou fazer alguns links aqui. Primeiro que é com relação à sabedoria das nossos avós que disseram que a farmácia estará no quintal de casa. Perfeito. Tenho certeza que em algum lugar tem aí um hortelã perto da sua casa. Se a gente não estiver perto da sua casa... Tem na feira. Mas é parte da natureza. Ou seja, a natureza. Se você está em contato com a natureza, se você já tem esse pensamento de estar em contato com a natureza, você já tem a predisposição de saber que a natureza te oferece todas as condições e ferramentas para você se sentir leve. E aqui fica a nota de rodapé do hortelã na água. Então, portanto, na próxima vai ter água com hortelã aqui para a gente resfriar o corpo e ter uma sensação mais leve. Mas... linkando com isso também, eu acho que, ouvindo você falar, eu estou sempre refletindo, entendendo como que isso reverbera. A importância da gente estar em contato, de a gente perceber a nossa conexão como um todo, né? O corpo. Às vezes a gente está pensando que é saúde, mas se o corpo está doente, a gente não pode... É meio contraditório. Exato. A gente está pensando em ser saudável, mas ao passo que a gente tem um corpo que não está saudável. Vídeo precisa deixar claro, nós não estamos falando sobre estética, nós estamos falando sobre saúde. Então, e aí voltando, fica um pouco difícil a gente conceber que a pessoa deseja ter saúde mental ou emocional e o corpo está desconectado com isso. Então não tem como a gente pensar que uma pessoa pode estar fora da saúde, e aí a gente pode dizer, sei lá, um pouco fora do peso ou um pouco do padrão saudável, nós estamos falando sobre estética, e está buscando alguma saúde mental ou saúde emocional. Porque o corpo, ele é a extensão da mente. Dito isso, para que a gente possa começar a buscar uma saúde completa, não tem como desconectar do corpo.
Não tem como a gente não olhar para o corpo. E a gente, diante do que a gente está falando aqui, a gente falou sobre se espreguiçar, falou sobre como as emoções refletem nos órgãos, como que os órgãos são reflexo de padrões de pensamentos nocivos que a medicina chinesa mostra e ajuda a trabalhar o equilíbrio desses órgãos. Então, acho que eu trago aqui a reflexão de que o corpo, ele é a expressão da mente. E dito isso, ele é a expressão da saúde sua. Nossa! Então, ter cuidado com o corpo é extremamente importante. Faz sentido para você esse aquela pensamento? Mente sã, corpo sã. Exato. Isso foi interessante, que eu entrou numa discussão, assim, uma brincadeira, né? A gente fala, olha, o que é mais importante, né? O corpo ou a mente, né? Se não tiver paz, é paz ou saúde, a gente brincava, né? Você quer ter paz ou saúde? O que é mais importante? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Um corpo mais... eu preciso de um corpo na hora de rezar, né? Eu quero um corpo ou quero uma mente? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque se você não tiver saúde no corpo, sua mente não tem como estar boa. Exato. Sua mente está boa, como está lá. Mas se você for decupando isso, na verdade você precisa ter uma mente boa. Porque se tudo começa na mente... Se minha mente está bem, meu corpo está curado. Uhum. Mesmo nas doenças que são acometidas dentro do nosso corpo, que são inevitáveis, né? Porque de morrer de alguma coisa a gente vai, viu, gente? Porque é isso, né? Eu posso ter a mente mais saudável, uma hora uma doença me acomete, eu fico mais velha, eu vou morrer de alguma coisa. De um problema, de um cardíaco. Mas a minha mente não está doente. Isso é muito legal, né? Eu recebi um paciente que a médica desenganou. Ele falou, olha... não tem tempo, tá? Qualquer hora você vai morrer, o câncer está em metástase, lá. E ele chegou no meu consultório e falou, não, ela vai falar isso, eu vim aqui na Dona Marcela, ele falou, eu vim aqui na Dona Marcela, eu vou lá no trabalho de cura, eu vou aqui porque eu não vou adoecer. A mente dele não adoeceu. A mente não tá doente, o corpo tá, mas ele tá aqui, não, eu tô bem, tô fazendo a minha caminhada. Ele vive como se nada tivesse acontecendo. Ele não deixou a doença matar a cabeça dele, sabe? Porque é isso, às vezes, e ao contrário também existe, tem gente que adoeceu da cabeça e tá deixando o corpo morrer. Perfeito. Entende? A pessoa está tão ruim, tão desconectada, tão fragmentada mentalmente, tão desacreditada, que aí ela deixa o corpo adoecer. Né? E dentro dessas oscilações, você falou uma coisa muito legal, que a gente oscila, a gente pendula, né? A gente pendula. Então, uma hora eu estou muito uma coisa, dentro da medicina chinesa a gente fala que isso despolariza, né? E você vira outra coisa. Então, por exemplo, na medicina chinesa a gente não usa gelo para lesão nenhuma, é sempre calor. Por quê? A gente entende que o gelo, ele é o frio. O excesso de frio, o que ele se torna? Quente. Se você colocar um gelo na sua pele, ele fica tão gelado que ele queima. Então, ele já usa direto o calor. Então, ele despolariza e vira outra coisa. As nossas emoções também são um pouco disso. Quando eu tenho um pico de estresse, de ansiedade, quando eu estou no auge daquilo, o que o meu corpo faz? Faz eu cair numa crise de choro. Então, quando eu estou num pico de coração, né? Porque a ansiedade, o estresse aqui, ele vai ativar o fogo do coração. Então, eu fico aqui, para cima, quente. O corpo fala, precisamos resfriar esse corpo. Aí, ele te faz ter uma crise de choro. Então, ele faz você oscilar para poder compensar. Tamanha inteligência que é a biologia, né? A nossa composição. E a gente vive nessa ondulação sempre. A nossa luta, Adalba, não é em não ondular, porque isso aqui é viver. Isso aqui perfeito. é viver. Isso aqui é o aparelho lá do médico. Você está vivendo, está batendo o coração. A nossa busca está em oscilar menos. Ficar mais perto daquela linha de equilíbrio. Então, eu não preciso estar nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Quanto menos eu oscilar e mais perto da linha de equilíbrio eu estiver, essa é a vida. Perfeito. Essa é a nossa busca, na verdade. Não quero ser tanto nenhuma coisa, nem tanto outra. Né? E dentro dos atendimentos, por exemplo, é muito mais fácil a gente trabalhar, no meu ponto de vista clínico, a gente tirar uma pessoa de ansiedade, trazer ela para baixo, do que tirar uma depressão e subir. As depressões são mais difíceis da gente conseguir trazer para cima do que quem está lá em cima descer. Né? Então, dentro desse movimento de como eu posso fazer para melhorar, primeiro, um padrão de pensamento. Então, quem tende a ter depressão, ela tende a se recolher, a não pedir ajuda, a internalizar aquilo. E aí, é sempre essa dica. Se você sempre corre para um lado que é um movimento comum da sua mente, fazê-lo, a sua salvação está no movimento oposto. Então, se eu estou muito muito quietinho, não socializo, não quero, eu estou muito recolhido. E aí eu tenho uma depressão por conta disso. O seu movimento de cura está em sair da bolha.
em ir para cima, em ver mais pessoas, em movimentar-se mais. E o contrário também existe. Se eu estou muito ansioso, eu estou comendo muito, eu estou descontrolado, o seu movimento de cura está em fazer o movimento oposto. Desacelera, respira, fica mais sozinho. Entende? Então, é simples. Só que o que a gente faz? Quando a gente está ansioso, por exemplo, em vez de a gente acalmar, desacelerar, o que a gente faz? A gente come mais, a gente tem vontade de comer mais doce, a gente tem vontade de fazer mais coisas. E aí a gente dá mais fonte de energia para o corpo, que vai me dar mais ansiedade. Então, dica da vida, se eu tenho ansiedade, não coma doce, que é o que o corpo pede. Aí você fala, eu tô tão ansiosa, vou comer um docinho. Vai ficar mais ansiosa ainda. Perfeito. Você tá ansioso, não tá conseguindo desligar, faz jejum, para de comer. Não come nada. Jejua. Cessa o movimento corporal. Cessa o exercício, né? O trabalho interno do corpo. Dá um tempo de atividade para você poder sair daquilo que você está fazendo. Né? E a gente acaba fazendo um movimento contrário por pura falta de... não é incompreensão, mas de falar, caraca, nossa, verdade. É igual criança, né? Não dá doce para criança, porque ela vai ficar mais elétrica. Nós também, né? Nós também ficamos mais elétricos. Então, se eu estou ansioso, não come doce. E aí, se eu estou muito se eu estou muito para baixo, o movimento é dar alimentos mais picantes, por exemplo. Faz gengibre, toma chá de canela, vai esquentar esse corpo. A pessoa que tem ansiedade, geralmente ela tem mais frio, porque ela está mais ela está mais internalizada, ela está mais fria. E aí, dentro da medicina chinesa, isso já é fitoenergética, né? Ou então, são as ervas contribuindo dentro do que é um dos braços da medicina chinesa também. Eu preciso esquentar mais esse corpo, para esse chi movimentar mais. Perfeito. Eu preciso movimentar mais chi. Né? Então, eu posso dar para uma pessoa que tem depressão mais gengibre, que vai esquentar ela, mais canela. Né? Mas isso aqui eu não posso dar muito para quem tem muita atividade, entende? Então, são conhecimentos juntando a nossa farmacinha natural das avós, farmacinha natural das avós, com essa dica de ouro, que é fazer o movimento contrário, para a gente encontrar a ondulação menor dessa montanha-russa que é viver. Porque isso aqui vai ter que ter, não tem jeito, a gente vai viver isso. Mas como eu faço menos oscilações, viver mais perto do equilíbrio. Então, entendendo se eu sou mais uma polaridade, se eu sou mais yang, se eu sou mais yin. O que eu preciso dentro do meu processo de cura. Perfeito. Perfeito. Para cada um é uma coisa, né? Muito legal esse seu gesto que você trouxe aqui, que eu, de novo, estava refletindo sobre, ouvindo você falar, esse processo de sobe e desce, e isso é vida. A maré vai ter mar calmo, vai ter ondas gigantes, mas isso é viver. E eu acho que, diante dessas circunstâncias que a vida nos oferece, tudo é para o bem, parafraseando um professor meu. Tudo é para o bem, chamado Fernando Reis, diz que tudo é para o bem. E isso é verdade. Na vida a gente tem sobe e desce, o marcador, o marca-passo ali está mostrando a gente subindo e descendo, mas isso é a vida. Então, portanto, saber navegar, por isso é importante. E a gente falou muito aqui sobre a mente, o poder da mente. Poucas, eu pelo menos dentro da minha bolha, muitas pessoas já estão inseridas sobre a importância da mente. Acho que deve ser falado mais vezes, devia ser propagado mais a importância de a gente ter conhecimento sobre o quão importante a gente conseguir dominar a mente. Eu disse dominar, não sei se é tão fácil, sim, mas o fato é que a importância de a gente olhar e perceber o que nós estamos pensando. Para não cair nesses lugares que vão nos levar para a depressão, por exemplo, ou até para as tristezas, ou até para a euforia. Então, saber o que você pensa é importante. Tem várias formas de a gente ajudar, a gente pensar saúde mental. A gente falou diversas aqui, vamos só recapitular. A gente falou sobre a dança, coisa simples. Você pode dançar na sua casa, com seus amigos, enfim, dançar sem o julgamento ou dançar com a intenção de você apenas expressar-se. Meditar, respirar, trazer consciência para a sua respiração. E tem diversas formas de respirar. Enfim, a gente... Tá descalço. Andar descalço, a farmacinha do hortelã, agora do gengibre. Então, gente, são coisas simples que podem ajudar.
te dar insumos e ferramentas para você ter uma vida mais leve. E apoiando a isso também, eu acho que você falou uma coisa que eu também queria dar destaque aqui com o pedido de ajuda, né? As pessoas às vezes não pedem ajuda. As pessoas, por diversas circunstâncias, acabam se sentindo oprimidos, ou até mesmo com vergonha, ou sei lá qual que é a situação, mas não pedem ajuda. E se você tiver alguém que você reconhece, percebe que está precisando de ajuda, estenda a mão, ajude, faça parte, faça com que a sua vida tenha propósito. Evoluindo um pouco sobre isso, propósito não é apenas criar pontes, criar ruas pavimentadas. Deixar legado não é apenas deixar uma ponte construída, hospitais construídos, que fazem parte e é muito bom. É você dar sentido para a sua vida e você estender a mão para quem precisa. E quem precisa pode estar do seu lado. A gente está buscando, vou ajudar um cara lá fora com altruísmo, porque vou fazer... Mas e a pessoa do seu lado, talvez a sua própria família, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu irmão que você virou o rosto. Enfim, se você... Aqui fica uma observação. Se você reconhece que alguém está precisando de ajuda, ajude, estenda a mão, faça e dê sentido para a vida. E você é muito da hora. Nunca se esqueça disso. Escolha a vida. Voltando para o nosso tema aqui maravilhoso, você trabalha com muitas ferramentas. A gente falou aqui sobre a arte, sobre a dança, sobre a medicina chinesa, sobre os trabalhos espirituais, que você é dirigente espiritual. Também, não foi falado aqui, mas também é dirigente espiritual. O que mais te encanta neste lugar onde você está olhando o outro, né? O que mais que te encanta no ser humano? Quando você olha para ele, quando ele vem buscar algo para você, ou diante de todas essas circunstâncias, de todas essas situações que as pessoas vêm buscar ajuda para você, o que mais te encanta no ser humano? Dava, que pergunta interessante. Eu acho que o que mais me encanta é a capacidade de amar que as pessoas têm. E tá ali, só esperando ser provocada. Como é gostoso, assim, você provocar a capacidade que o outro tem de amar, de abraçar, de olhar no olho, de trazer estado de mente plena ali. Então, porque a pessoa chegou no meu consultório, eu recebo ela com tanto carinho, com um abraço. Como que tá a vida? Sabe aquela coisa dos antigos? Oi, como que tá a vida? O que a senhora fez? Tá melhor da dor, sabe? Esse estado, assim, isso gatilha nas pessoas, nossa, eu tô bem. E você? Ela quer saber também, sabe? Essa troca, ela é tão genuína. Essa capacidade de manifestar o amor através do cuidado, através da empatia, né? Através da amorosidade. A gente não tá mais acostumado, né, nessa correria do dia a dia a olhar nos olhos, né? É isso, olhar nos olhos é muito interessante. Provocação também. Cumprimentar as pessoas olhando nos olhos dela, assim. Perceba se a alma dela tá com ela. Isso é muito interessante. Às vezes a gente olha para as pessoas e muitas pessoas não estão com a alma acoplada no momento. Você olha para a pessoa, ela não tá com ela. Ela não consegue concentrar, ela não consegue ficar com o olhar em você. Ela não consegue trazer a mente plena para aquilo. A pessoa que não está te olhando, ela está preocupada com algo ali. Né? Ela não está ali sentindo a vibração que emana. Porque é isso, quando você conversa com alguém, você está emanando uma vibração, você está recebendo a vibração da pessoa. Quando você cumprimenta ela, né, que é isso que eu falei, que é gatilhar essa arte de amar, quando você cumprimenta, que você dá um abraço, que você dá um beijo no rosto, que você pergunta como vai a vida... Isso traz estado de presença, você traz a pessoa para aquele momento. Ela ativa dentro dela esse sentido de cuidado. E o cuidado é amor, né? O cuidado é genuíno, né? O cuidado, a gentileza é genuína, né? A gentileza é amorosidade, a gentileza é estado de presença. Então, o que mais me encanta hoje dentro das pessoas é essa capacidade que as pessoas têm de amar. E tá meio maculadinho ali ainda, sabe? Tá meio naquela clipote que precisa ser estourada, sabe? Tá naquela bolha que a gente precisa dar aquela estouradinha. Então, eu estourar essas bolhas me traz muito prazer, assim, muita satisfação pessoal, assim.
poder fazer isso dentro de um movimento. Às vezes não preciso nem perguntar muito ou falar, só eu estar ali, só eu dar um abraço. Já recebi relatos dentro do trabalho espiritual das pessoas que falaram: Marcela, eu não sabia o que fazer, assim, eu estava desistindo da minha vida. Olha isso. Como você falou, eu estava desistindo da minha vida. A pessoa não estava mais escolhendo a vida. E aí eu fui lá, eu recebi um abraço seu, uma acolhida, um carinho, ouvi uma oração. Aquilo foi tão importante para mim. Hoje a pessoa está lá trabalhando na casa, sabe? Encontrou a caminhada dela, encontrou a vida. Pô, que legal. Sabe? Não é meu mérito, é mérito dela. Que recebeu isso, entende? Que estava disposta, ela estava procurando aquilo. Às vezes a gente busca dentro da nossa vida, a gente está procurando algo. Sempre a gente está procurando algo. Mas será que eu estou desperto para receber o algo quando ele acontece? Quando ele se manifesta, quando ele está na minha frente? Então é isso, saber pedir e reconhecer quando recebe também. É difícil, hein? Parece que é fácil, mas não é. Não é tão simples, não. Muito legal, acho que mais uma hashtag poética aqui para nós, aqui, mais uma poética. A resposta foi maravilhosa, a capacidade de amar. Eu levanto a bandeira do amor, acredito que a física quântica diz que só tem uma onda, só existe uma força. Pela física quântica, que é essa força, e aí a gente pode desbravar isso para inúmeras liturgias que vão tentar interpretar isso, mas o fato é que é o amor. E essa frase, a capacidade de amar, o que mais te encanta é a capacidade de amar do ser humano. Isso é muito, muito forte, porque a gente percebe em diversas situações em que as pessoas podem ter o medo de amar. Eu vou dizer isso até para o quão triste pode ser isso, né? Porque uma vez que a gente está numa esfera em que a gente amar faz parte da cura, lembrando que amar só tem uma força, que é o amor. E se a gente utiliza essa força de amar de forma positiva, traz tantos benefícios e curas para nós. Mas eu acho que a gente pode perceber onde eu queria chegar. A gente pode perceber que tem as pessoas que têm dificuldade de amar, né? Tem dificuldade de expressar, dificuldade de dizer o que sentem, dificuldade em expressar-se sobre o sentimento que elas têm. E você disse algo que é muito interessante, que apesar das pessoas terem essa dificuldade de expressar o amor ou viver o amor, o simples fato de você dar um abraço em alguém já muda, já traz um outro significado naquele momento para elas. Então você vê que amar também não exige tantas formas. Claro que a gente pode ter tido historinhas que foram contadas para nós, que o amor exige que você chegue num cavalo branco, que você chegue com o seu príncipe encantado em cima de um cavalo branco, ou uma mulher que vai ser a sua rainha. Talvez aconteça. Talvez aconteça. Mas isso pode ser também umas historinhas que fizeram com que a gente acredite que somente dessa forma que o amor existe. Mas o amor existe em N formas de amar. Existe no cuidado que você tem com o outro, na forma que você falou de simplesmente olhar no olho para saber se a pessoa está ali com você, na forma de você abraçar alguma pessoa. Tem vezes que a pessoa não precisa dizer nada, mas ela precisa apenas de ter alguém do lado. E isso é amor. É uma forma de você amar, é uma expressão de cuidado. Digo todas essas pequenas miudezas de forma de amor, porque uma coisa que eu concordo com o que você disse que amor é cuidar. Amor é cuidar. Eu acho que fica aí uma sugestão, provocação para você pensar como que você está amando. Como que você está demonstrando o seu amor para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, para sua filha. Enfim, a gente tem inúmeras formas de amar, mas a gente está aqui provocando esse pensamento para você. Pode amar melhor. Dá para amar mais, talvez. Dá para amar mais, um pouquinho mais. Demonstre mais amor. Fala mais, eu te amo. Abrace mais, beije mais, olhe mais no olho e vamos viver mais o amor, que eu acredito demais que o amor será parte da cura. Voltando aqui, Marcela, queridíssima, a gente falou sobre energia, dança, reiki, meditação, respiração, acupuntura.
acupuntura também. Você é realmente uma máquina, faz diversas coisas. Mas, uma provocação aqui, quanto que a intenção do paciente, ou a intenção de quem busca cura, ajuda no processo de cura? Ou seja, se eu colocar intenção ou numa oração, essa oração vai se tornar um pouco, não um pouco, mas ela vai ter mais peso, vai ter mais força. Nem você falou, a pessoa estava desenganada pelos padrões da medicina ou pelas orientações da medicina tradicional, chega em você e fala assim, não vou, quero viver. Porque você disse que a mente dele não estava doente. Exato. Então, a intenção faz parte da cura. A intenção, ela tem fé, ela tem vontade, ela tem desejo. Exato. E isso faz parte de como você pensa, de como você crê, de como você tem essa crença. Perfeito. Então, como que você vê que essa intenção faz parte da cura? É isso. A intenção, a sua pergunta já estava na sua resposta, né? Na sua pergunta foi junto com a resposta de tudo, né, Dalba, na verdade. Porque é isso, a força que a gente coloca nas coisas, nossa intenção, nosso ti. A força, a intenção, ela está ligada ao nosso chakra base, do plexo solar, que é a gana. É o desejo, sabe? Aquela força de vontade. Só que o que acontece? De novo, juntando o conhecimento de medicina chinesa, às vezes a gente não tem vontade das coisas porque o corpo não produz, não ajuda. Então, a pessoa não consegue ter uma intenção verdadeira porque o corpo já está adoecido. A gente já não está fluindo dentro da nossa capacidade plena. Então, o nosso chakra básico, que é o movimento, é a força da ação, ele não tem estímulo. Então, a gente fala sobre libido, né, dentro do consultório. Você tem libido? Não, mas aí as pessoas sempre acham que a libido é só sexual. E a libido não é sexual apenas. Perfeito. A libido está com o seu desejo, o seu tesão de viver. Viver, exato. Viver. Você tem que acordar da cama e falar, mano, tô com tesão de viver. Bora, o que tem que fazer hoje? Sabe? É isso que é o legal, né, da coisa toda. Às vezes a pessoa não tem isso já mais no corpo. E ela acha que está condicionado ao desejo sexual, e não é. Né? Então, quando a gente faz o protocolo dentro da acupuntura, por exemplo, que eu trato ali com o Osho, os canais que vão tratar essa libido, essa tesão, essa chakra kundalini, é sentar no chão, é sentar na grama, sabe? Precisa trazer estímulo mesmo para esse corpo ter essa intencionalidade nas coisas que a gente faz. Só que se eu não faço, se eu não pratico, se eu não movimento, eu não tenho como ter ativação disso. A gente fala, vai tomar sol, né? Eu descobri esses dias que a gente tem que tomar sol pelo plexo. Então, quando a gente toma sol e põe uma blusinha assim, acha que tá tomando sol e tá adquirindo vitamina D, não tá. A gente tem que tomar sol no plexo. Então, a gente tem que levantar lá a barriguinha e tomar sol pelo chakra solar. Olha que legal. Tomar sol pelo chakra solar ativa a nossa gana, a nossa vontade, a nossa autoestima tá aqui, ó. A autoestima tá aqui. Entende? Mas aí a gente fala que é multi-problemático. A gente tem vários mini problemas dentro do corpo. Então, às vezes eu não tenho essa intenção porque eu não tenho autoestima boa, porque eu não tenho libido. Perfeito. Entende? Como que eu vou pôr intenção se eu não tenho movimento do meu corpo? Não tenho força. Né? Dentro do atendimento clínico, eu até brinco com as pessoas, tem algumas pacientes, quando a mulher é muito... Para ambos os casos, né? Que ela tá muito yang, né? Muito na postura de resolver, Eu falei, vai fazer dança de salão? Faz dança de salão. Deixa o parceiro conduzir você. Deixa o homem tomar a decisão. Sai desse controle. Sai dessa posição. Permita o outro fazer isso para você. Porque é um pura... E eu que sou bailarina, coreógrafa, nossa, é um baita exercício para mim. Deixar o cavalheiro me conduzir. Como assim? Eu vou deixar tudo na mão dele, do que ele quer fazer? É porque ele vai escolher o passo, ele vai escolher onde ele vai te dançar no salão, ele vai escolher por onde vai, por onde não vai. E às vezes a gente está numa polaridade tão extrema cuidando de tudo, porque se proporciona a desafiar o corpo, a mente dessa forma. Então olha a dança também curando nesse movimento. Condiciona seu corpo a deixar isso entregue na mão do parceiro. Ou então eu não estou dançando, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Tá bom, vai dançar também. Deixa alguém te tirar, troca. Contata, deixa o seu corpo contatar o outro corpo. Deixa aquilo ativar em você. Porque quando você dança, você encosta ali no parceiro, o seu chakra. Você encosta o seu plexo, você encosta
o seu corpo dentro do outro, respeitosamente, dentro de uma escola de dança, onde você quiser dançar, tudo com muito respeito, não é sobre isso. Mas há uma troca energética. Você ativa isso dentro de você. Você ativa sensações, né? Até na massagem, falando, porque a gente, como eu faço shiatsu também dentro do corpo, muitas pessoas não recebem, elas não sabem sentir o corpo. Não sabem como é o toque, como é aquilo reverberando dentro do corpo. Né? Como que a massagem pode estimular os canais internos do corpo também. Porque isso traz uma ativação sensorial, que a gente também não está mais habituado. A gente está ligado às ativações sensoriais no ato íntimo, geralmente ligado ao prazer e ao ato sexual. E o restante? E a vida? E o carinho? Sabe? O toquezinho. Né? A gente brincava no balé, quando a gente tinha um exercício. Eu fiz muito tempo teatro também, dança. E isso sempre foi uma provocação na mente, né? Como que eu trago conexão sensorial? Hoje eu faço muito isso nas rodas de cacau. Quando eu conduzo, a gente também tem um trabalho de condução de mulheres sagradas junto à medicina do cacau. E aí eu provoco as mulheres que façam esse movimento de acarinhar a outra. Então foi muito legal. Ela falou, gente, acho que eu nunca fiz carinho em ninguém, numa mulher. Né? Olha, por quê? Então você nunca carinhou a sua mãe, sua tia, sabe? As mulheres que estão ao seu redor, as suas amigas. Passa a mão no cabelinho. Sente como que é o cabelo da sua amiga. Como que é o rosto dela, como que é o olho, como que é o nariz. Sabe? A gente... É uma das formas, né, da gente trazer, despertar das nossas forças internas para despertar a intenção. É isso, né? Porque essa foi a pergunta inicial. Como que eu intenciono? Não sei, as pessoas não sabem. Ela não encontra caminho sináptico mental, porque ela não tem criação disso. Então, ela não intenciona, ela não tem força, porque ela não tem criação sináptica mental para fazê-lo. Né? Então, essas dicas que nós estamos dando aqui no Eleve-se, olha, são muito ricas mesmo, porque a gente tem muitas formas de gatilhar isso dentro da gente. Seja numa sessão de massagem, seja numa aula de dança, seja num lugar onde eu não esteja apenas solo, sabe? Onde eu não estou solo, né? A gente estava muito solo. A gente está precisando compartilhar dança circular. Pega na mão da pessoa, pega na mão da outra, sente a vibe, sente a energia, sabe? Sente o balançar de um shimá, sabe? Sente o corpo fluir, sabe? O mundo, as religiões, a espiritualidade, ela tá assim, olha, eu fico pensando nos mestres, né? Eles estão tentando fazer a gente despertar de todas as formas. Só que só se nasce pro dia que você está acordado, né, gente? Não dá pra gente despertar dormindo, né? Que é isso, a gente acorda, mas a gente não despertou. Nós acordamos todos os dias, mas você despertou para aquele dia? Despertou para os aprendizados daquele dia? Acordado você tá. Você precisa fazer suas coisas, só que isso é automatização. Você está no automático, você está na Matrix. Agora você está desperto para as situações que estão acontecendo no seu dia, para os ensinamentos, para as coisas que andam ali. E a gente pode aprender o tempo todo, né, com tudo. Então é isso, a intenção está, sim, dentro desse processo de cura, mas muitas vezes eu vejo que o problema não é nem a intenção em si, eu nem tenho intenção, eu nem tenho força de vontade. Eu não sei onde encontrar isso, porque eu estou no automático, porque eu não estou desperto para aquilo. Não, acho que foi muito bom essa sua frase novamente, essas suas falas novamente. De novo, vou destacar a profundidade de como você traz essas respostas que eu me identifico demais. Eu gosto de profundidade, eu gosto de conversas profundas. Eu vou dividir a sua fala, que foi 2 caminhos muito bons. O primeiro sobre o desejo de viver, sobre essa gana de você querer fazer algo que ela não está associada somente como que você falou, teve uma palavra que você utilizou para linkar somente, não está somente no ato sexual, na vontade de viver, sabe? Na libido. No libido, exatamente. Isso, na libido. Exato. A libido é a vontade. Então, a primeira é como que dentro da medicina, ou até mesmo dentro das tradições que você hoje domina, como que pode ter uma dica rápida, ou sutil, ou gentil, de as pessoas provocarem essa vontade de acordar e falar, irmão, hoje eu vou arregaçar.
hoje eu vou arregaçar no trabalho, hoje eu vou dar o meu melhor, hoje eu vou fazer questão de deixar minha marca, de fazer a coisa dar certo. Tem que comer direito, Adalba. Comer direito. Exato. Você comer uma pizza muito queijo, é baço, é mucosidade pro estômago. Você não vai acordar disposto no dia seguinte. Não dá. A alimentação é uma das coisas que pega muito. Então, quando você quer acordar super disposto, você tem que ter comido bem no outro dia. Sua alimentação tem que estar, tipo, uau, a alimentação contribui muito isso. Só que a gente se encharca de doce, cerveja, pizza. No outro dia você vai acordar molenga. Nossa, igual a perfeito. pizza, derretido. Perfeito. Uau. Ah, eu vou fazer o quê? Ah, nada. Claro que você não vai fazer nada. Entende? Então, olha só, é muito mais além. Agora, imagina, um dia eu comi pizza e estou derretida. Agora, 2 dias eu comi pizza e estou derretida. Eu como pizza toda hora, eu como porcaria toda hora. Mas, seu corpo não vai ter força. Não vai ter energia vital. Porque o seu estômago e o baço, que é quem faz o aproveito dos nutrientes, dos alimentos, que é quem produz atividade fisiológica e munição, né? Munição energética para o seu dia, o seu corpo tira do ti dos alimentos. Se a gente não come direito, não pratica nada, não tem. Eu sempre vou ficar lânguido, molengo e derretido. Cirúrgica. Não, cirúrgica, foi cirúrgica, porque esse foi muito bom o que você falou, porque está muito conectado com o que a gente está dizendo aqui. A gente está falando sobre o corpo é a expressão da mente, ter bons pensamentos, ter prática de vida saudável, ter bons amigos, dançar e, evidente, comer direito. Comer direito. Então, acho que a gente traz aí uma camada muito boa para dizer que tem vários aspectos que contribuem para que você se sinta bem. E eu acho que, você traz essa camada, essa inteligência, essa sabedoria de que para você ter desejo de viver também é saber comer direito. Exato. Isso é muito importante. Então, exato, fica a dica para você que está aí em casa, que está querendo ter esse momento mais de despertar, de vontade de cuidar um pouco mais de você. Lembrando que a gente não está falando sobre estética, a gente está falando sobre saúde, sobre longevidade, sobre formas de viver mais saudável, sobre a forma de viver mais leve. Vai passar pela forma com que você come. Exato. Pergunte-se como que você está comendo bem hoje. E a outra coisa que você disse que traz uma sutileza para a nossa conversa que é muito boa. Tem uma camada sutil, gentil, muito boa, que é o toque ao outro. E você falando me fiz essa provocação de saber o quão... não sei se a palavra é o quão carinhoso eu sou no ato com o outro. No simples fato de fazer um carinho na minha irmã, na minha mãe, na minha tia, nas minhas tias. Eu tenho várias tias. Alô, tias! Recebe a Dalba fazendo carinho! Exatamente. Minhas primas, meus inúmeros sobrinhos, sobrinhas. Eu tenho muitas crianças dentro da minha família. Elas adoram carinho. Exato. E a gente abraça, aperta e tal e tudo mais. E elas estão sempre tocando uma na outra, brincando. Você falou de danças circulares. E eu acho que à medida que a gente vai ficando mais, eu vou dizer, mais velho com relação à idade, mas a idade também não reflete o seu corpo. Estou dizendo que você vai ficando mais velho. A gente vai perdendo essa sensibilidade, talvez, ou essa sutileza, esse carinho. Sim. E você trouxe dentro dessa sua fala algo que é muito importante, que é o toque. E que é o toque desvinculado de uma sexualidade ou de uma sensualidade. É o toque, é o carinho. Quer dizer, irmão... E você falou uma coisa muito boa, né? Você faz uma roda entre as mulheres no sentido de provocação, de saber o quanto que... Você acha que as pessoas... E aí volta para uma coisa que a gente falou nessa mesa aqui, que é o ato das pessoas não saberem mais o que é amor, não saberem mais, ou terem medo de demonstrar algum carinho e serem julgadas por uma forma de como ela está sendo feito um carinho. E eu acho que isso é um tema muito legal de explorar. Que é aquela capacidade de amar, né, Adalba? Exato, cara. Isso é uma provocação na capacidade de amar da pessoa, né? Porque aí você estimula isso nela, você provoca isso nela, você dá lugar seguro para ela experienciar isso. Então, as rodas de mulher, a roda de cacau, que a medicina do cacau, para quem não conhece, é uma medicina que ativa muito o nosso chakra do coração. A gente fica muito amoroso. Então, a gente faz dentro dessa roda, com as mulheres, porque isso que é o sagrado feminino, né? Porque isso é uma potencialidade do feminino. Perfeito. O ato do cuido, né? Do carinho. É o feminino. Isso é o feminino sagrado, na verdade, né? E aí você fala que isso a gente perdeu porque
as mulheres estão adoecidas nesse sentido de ter perdido um pouco disso, porque Pachamama está perdida. É Pachamama que está mal cuidada. É a natureza é feminina. O xamanismo é feminino, né? A natureza é o feminino. E por que ela está tão maltratada? Porque as mulheres também estão, sabe? É tudo uma integração de tudo. Quer curar a natureza? Vamos curar as mulheres. Então, essas rodas de cura de mulheres são muito importantes. Porque elas que carregam. É a natureza feminina que carrega isso. E ela dissipa, né? A mãe que cuida do filho. É a mãe que cuida do filho. Perfeito. Então, eu brinco disso num consultório, por exemplo. Eu tenho o hábito de ajudar as pessoas a se vestirem no final, tal, dos atendimentos, idoso, criança, homem, mulher, põe ali a camiseta e saio, tal. E aí os homens, eles recebem isso com muita facilidade. O homem recebe o cuidado. A mulher, muitas mulheres eu já fui ajudar assim, ela, não, obrigada, eu consigo. Eu falei, eu também sou louca, deixa eu te ajudar. Solta que eu vou te ajudar. O homem, ele recebe, porque ele já nasceu com esse cuidado da mãe. Ele veio com isso. E o homem entende bem o ato de receber o carinho. A mulher não. A mulher, ela recebe quando é criança, daqui a pouco ela começa a cuidar do outro. Aí ela para de ser cuidada. Ela para de receber. Entende? Então ela está sempre fazendo pelo outro e não recebe do outro. Então esse estímulo que a gente faz desse cuidado, do toque, da sutileza, é uma provocação para a gente voltar a esse ato de carinho, né? Porque você falou, olha, na minha família eu tenho um monte de tio, criança, você tem como fazer, mas às vezes tem famílias ou mulheres ou pessoas que não têm. Perfeito, claro. E aí eles só têm essa troca quando vai praticar o ato sexual. E ela é tão contagiante, tão maravilhosa, que a pessoa fica viciada naquilo e acaba deturpando o que é também. Por que não, né? Nos provocar a carinhar as nossas mães, as nossas irmãs, a ficar ali abraçadinho, né? Não precisa mudar, que ninguém vai conseguir da noite pro dia, mas provoca, né? Toca. Provoca um pouquinho. Oi. A minha família é japonesa, né? Por parte de pai, a gente tem dificuldade com isso, porque eles cresceram tudo muito duro, né? Ninguém fica meio que... Oi, meio beijo duro, assim. Ninguém tem muito disso. Mas ao longo da vida a gente foi colocando isso. A minha mãe também não cresceu com essa coisa de carinho, de abraço. Mas eu falei, não, quem tem mais, faz mais. Eu entendi que o negócio é esse. Então, desde que começou a minha transformação espiritual, né, meus estudos, assim, meus estudos pessoais, assim, de aprendizado, hoje eu vou lá, deito no colo da minha mãe, mas era uma coisa que eu não fazia, sabe? Eu não tinha o hábito de deitar no colo da minha mãe. De falar, mãe, hoje eu não estou bem, estou precisando de carinho, vou lá e deito. E aí minha mãe fica até meio dura hoje, ela passa um carinho assim, vai meio assim, sabe? Vai meio assim. Passando um ralador. Assim. Mas ela já entendeu. Ela falou, o que foi? Você tá bem? É isso, né? Então, é um hábito que ela também não teve. Ela se sente um pouco incomodada porque ela não foi criada assim. Mas a gente não precisa repetir os padrões, Perfeito. Né? Nós honramos nossos ancestrais e melhoramos. Obrigado pelo aprendizado e seguimos diferentes a partir daqui. Exato. E aí eu tô lá, abraço, deito, né? O meu pai também. Então, é isso. Uma família oriental, né? Porque o japonês lá de casa é o meu pai. Então, meu pai também tudo muito, sabe? Tudo. E aí eu vou lá, abraço a carequinha dele, vou lá, dou um beijinho, sabe? Pra criar, né? Essa passando fronteiras, né? Fazendo o novo, como a gente se propõe sempre, né? Todos os dias. Fazendo o novo, fica aqui uma sugestão aqui que eu achei muito, muito gentil essa nossa conversa aqui, muito poético, no sentido de a gente poder demonstrar mais o afeto, né? Demonstrar mais o carinho, demonstrar mais o ato de você se importar e amar o outro. Faça mais carinho nas pessoas que estão ao seu lado, com gentileza, com amorosidade. Se você tem um parceiro, uma parceira, um namorado, uma namorada, filhos, enfim, demonstre mais esse carinho. Às vezes, como você disse e eu concordo, às vezes a gente, numa estrutura familiar que tem N estruturas familiares, a gente talvez, em alguma vez, você não se identificou com esse ato de carinho, mas é possível quebrar esse padrão, é possível você começar a fazer esse movimento, né, de experienciar o ato de ser tocado, o ato de demonstrar carinho e viver essa sensação de ser cuidado e também de cuidar. Como diz a oração de São Francisco, amar do que ser amado. Exatamente. Qual que é uma sugestão aí, uma dica que você traz aqui para o Eleve-se, para a pessoa que queira se elevar hoje? Vamos falar assim, cara,
queria dicas leves dentro de casa, onde quer que eu esteja, sobre a sua crença, sobre a sua forma de que hoje é construída a Marcela. Dicas básicas, fáceis. A gente já trouxe muitas aqui, pessoal. A gente já trouxe dançar, a gente já falou comer direito, a gente falou pensar bem, a gente já falou tocar, a gente falou amar, a gente falou olhar no olho, tomar água. O hortelã, a gente falou do hortelã, a gente falou do gengibre. Enfim, tem muitas que ajudam, mas tem algo a mais aí que você poderia compartilhar com a gente de toda essa sua sabedoria que você carrega? Adalba, eu acho que a nossa casa tem que ser um lugar que nos carregue. Então, eu tenho que acordar num lugar que eu esteja me sentindo bem, que esteja, você fala, como que eu faço essas coisas na minha casa? Às vezes é minha casa que está carregada. Às vezes tem isso também, né? Então, dentro da minha casa, quando eu acordo, às vezes nem todo dia a gente acorda super disposto, disponível. Eu falo, mas como eu mudo a minha vibração hoje? Então, se esse for o seu caso, ou essa dica que vai ficar aqui no registro, já põe uma música. Acordou, taca ali o mantra lá na casa. Lembrando, gente, mantras são sons sagrados que trazem dentro da sua composição um kotodama, uma palavra com espírito. Aquilo tem uma força espiritual gigantesca que a gente não entende e nem precisamos, de verdade, entender a métrica das palavras, a sonoridade do sânscrito. Põe um mantra, já acorda ouvindo músicas de elevação. Músicas de revelação. Não põe sofrência. O que a gente faz? Termina o namoro e põe uma música de sofrência que é pra ficar sofrendo o dia inteiro dentro de casa. Isso já abaixa a frequência e a vibração da casa. Então acorda, põe um mantra, põe uma música que te traz uma elevação boa, que tem uma boa frequência. Põe um incenso dentro de casa, queima um incenso. Incenso libera a energia etérica. Ele dissipa a energia etérica, então ele vai purificando. Legal. Ele vai purificando. Toma água, água. Tô muito cheio, tô muito poluído, tô muito sujo. Toma água limpa internamente também. Já juntando a medicina chinesa nessa dica, né? Salve o rim, nossa energia vital. Toma água. Mas você falou coisas que eu me identifico muito. Eu faço planta dentro de casa, gente. Olha pra planta. Vai lá conversar com a plantinha. Aí nem tem planta, a gente nem tem planta dentro de casa. Taca umas plantas lá. Então, coisa simples. Eu tô dando a dica do que eu faço, tá, gente? Tem muitas dicas, mas o que eu faço é isso. Às vezes não acordo e falo, gente, vou pôr uma música. Agora eu vou acender um incenso. Agora eu vou preparar uma coisa que eu gosto de comer, sabe? Vou molhar minhas plantas dentro de casa, sabe? Vou fazer reiki, é que eu faço reiki, né? Então, vou fazer reiki, eu apelo, né? Vou me auto-aplicar reiki, né? Que é um processo que a gente pode fazer quando a respiração ou com a meditação, né? São muito similares. Lembrando que reiki também, já levantando essa bandeira, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como medicina integrativa. Então, reiki é cientificamente comprovado, gente. Ele funciona mesmo, assim, é incrível os benefícios do reiki. Então eu mudo a minha vibração fazendo reiki, fazendo uma auto-aplicação, né, nos meus chakras ali, sabe, mudando o meu padrão. Mas às vezes nem isso eu tô em condição, eu vou lá no meu grupo, peço reiki pros outros, né? Gente, alguém manda reiki pra mim, porque eu quero mudar a minha frequência por algum motivo nesse dia. Então, essas são as dicas que eu faço, que eu deixo aqui também para esse programa maravilhoso, para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Dentre as inúmeras que nós deixamos aqui hoje nesse bate-papo que foi fluidíssimo, né, também, e é isso. Eu acho que me identifico com todas essas práticas que você trouxe, desde o incenso, mantras, plantas, mas dando um step back disso, dando um passo para trás, a sugestão é você reservar um tempo para você. Você precisa acordar um pouco mais cedo. Talvez as pessoas tenham dificuldade de acordar cedo, ou por trabalhar até mais tarde, ou por ter... Enfim, tem X formas do porquê não vou acordar cedo. Mas a provocação aqui é acordar um tempo um pouquinho mais cedo, tentar fazer 30 minutos antes, e esses 30 minutos você se dedicar para fazer algo que te nutre. E aí entra tudo isso que você acabou de dizer. Um incenso, um mantra, uma música clássica, uma música X. Uma meditação guiada do Eleve-se. Uma meditação guiada do Eleve-se, por que não? Um reiki. Um reiki. O fato é, dedique um tempo do dia para você. Eleve-se. Faça coisas leve
que te ajudam a se elevar. E aí, cara, você é um ser criativo gigante, você pode ter vários caminhos que te ajudam a se elevar. Fica a nossa gentil provocação para você, dedique um tempo para você. Você, uma empresária, mãe, filha, reikiana, dirigente espiritual, e o que você tem feito para você se manter centrada em um momento tão desafiador que estamos vivendo ultimamente. A gente vê, por exemplo, se algumas pessoas ligam a TV, tem muitas brigas políticas, geográficas, de ideologias, de um monte de coisa. Aí tem as tarefas de casa, tem as tarefas, enfim, que você precisa zelar pela sua família. Tem diversas formas, como todas as pessoas que também vivem nesse mesmo planeta chamado Terra. O que você tem feito hoje para você? Quais são as suas práticas que você hoje faz? Que você fala, nossa, isso daqui é muito bom para mim, muito importante para mim, eu não abro mão. Eu falo isso dizendo um pouco para mim, não abro mão dos meus momentos de esporte, não abro mão de comer bem, não abro mão das minhas meditações diárias, não abro mão de boas leituras. Isso para mim são regras assim que eu não quebro. E você, o que você tem feito para você se elevar? Sim, a gente tem bem similaridades também. Eu também vou para os exercícios, né, quando eu preciso. Saio para dançar. Perfeito. Não abro mão de sair para dançar de vez em quando. Assim, eu falo, eu tô precisando sair para dançar. Precisando movimentar meu corpo, trocar energia, ouvir boa música também. Eu gosto desses momentos. De clube de Lulu, também não abro mão. Junto às amigas, bora, preciso fofocar aqui, colocar o assunto em dia, sabe? Muito bom. Tenho ótimas amizades, assim, nossa, sou muito agradecida por todas elas. E eu gosto desse momento de trocar com as minhas amigas. Elas são uma rede de apoio muito importante para mim, assim. Eu gosto de nutri-la sempre, é algo que eu não deixo de fazer, nunca deixei, assim. E eu tenho filhos, né, gente? Filhos é algo à parte na vida, né? Eu tenho um filho de 5 anos e um de 15 anos, então são duas idades bem distantes. Então eu também dedico tempo de qualidade com eles, assim, isso é uma coisa que eu não abro mão. Às vezes a gente tá lá sem fazer nada, bora pro parque, bora pro parque. A gente só levanta, pega as coisas e sai de casa, sabe? Dedica esse tempo com eles também, que também me nutre bastante. E não abro mão, assim, de ter momentos de qualidade. Tempo de qualidade é uma coisa muito importante para mim, porque eu não tenho tempo, né? Tipo, com esse tanto de coisa, eu não tenho tempo. Então, as pessoas e os momentos que eu dedico de qualidade são realmente onde eu quero realmente estar. Assim, eu abro mão para ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Isso é muito importante para mim, eu não abro mão. Mas confesso que quando eu saí uns dias de férias agora em outubro e eu consegui, das 700 páginas de um livro, ler 150 nas férias. Eu falei, olha, que bonito, porque eu tive tempo mais delongado, que foi a minha primeira viagem sozinha que eu fiz, e eu consegui dedicar um tempo para ler, olha que legal. Mas nas minhas atividades, eu realmente sou muito consumidas, assim, pelos meus afazeres. Então, eu não consigo dedicar o tempo que eu gostaria para as leituras, né? Porque você precisa de um estado de mente plena. Mas, nos demais, eu não abro mão de sair, então, dessas práticas, de dançar, de fazer exercício, de fazer reiki. Eu adoro fazer reiki, realmente, eu gosto muito de fazer, né? O reiki também eu adoro. É isso. Acho que é isso. O que me sobra, né, de tempo. Antes da gente finalizar esse programa maravilhoso, esse programa poético que a gente teve aqui com a Marcela, tem uma última pergunta. Mas deixo aqui a lembrança para você acessar aí se você está procurando um momento de descanso, de leveza na sua vida, você pode entrar no Spotify do Eleve-se, tem lá diversas meditações guiadas. Você também pode acessar o site do Eleve-se, tem um programa de meditação lá super rápido, básico, para você começar a meditar em casa, onde você quiser, de uma maneira simples, de uma maneira leve, de uma maneira harmoniosa, que cabe em você, e detalhe, aonde você estiver. Você que se identifica com a gente, com o programa, quer fazer parte, quer ser um parceiro do Eleve-se, entre em contato. A gente está sempre aberto a receber parceiros, pessoas que queiram fazer parte de levar essa mensagem para mais gente, para mais lugares, para mais pessoas, ampliar essa mensagem positiva, ampliar essa mensagem, essa onda positivada para mais pessoas receberem
vozes como essa. O Eleve-se, esse videocast, ele tem essa missão, esse propósito de dar voz às pessoas, contarem suas histórias e atingirem mais pessoas a se sentirem bem. Eleve-se, um jeito leve de se elevar. E para fechar com leveza, com dança, com maestria, com poesia, com movimento do corpo, qual é a maior lição que a dança, que a espiritualidade, que a vida te ensina sobre o amor? Nossa, qual é a maior lição que ela já me ensina? É a resposta, né? A dança e a espiritualidade me ensinam sobre o amor. A resposta acho que já está em tudo isso, nessa pergunta. Mas é a conexão. É isso. Né? Esse amor é o que me conecta ao divino. É a missão de vida, é a missão de alma. A dança, a espiritualidade faz eu encontrar o caminho de volta. Faz eu encontrar a subida da árvore da vida, faz eu encontrar a minha mônada, faz eu encontrar a minha essência, né? É o reagrupamento. Eu tenho uma grande oportunidade que eu percebo de reagrupar as minhas existências nessa daqui, porque a minha consciência escolhe fazer algo melhor através do que eu faço hoje, através de tudo isso que a vida me preparou para poder ter esse know-how de ofertas para ofertar para as pessoas. Vamos junto, vamos embora. Né? Então é isso. O amor, a sua pergunta já estava com a minha resposta, mas é o que me conecta, é o que me liga à fonte. Conexão. Divina. Opa! Conexão. Acho que você falou uma frase muito legal que vale deixar aqui como aspas, em destaque, que é a dança, a arte, a expressão me conecta com o divino. Acho que todo mundo tem uma forma de se conectar, encontre a sua. É importante a conexão com algo maior, o nome que você quiser dar. Vai ter desde Tupã, vai ter Olorum, vai ter Deus, vai ter diversos nomes, vai ter vácuo quântico. É uma força só e se conecte com ela. Isso é muito importante. Mas foi muito bonito que você trouxe isso com essa... O que a dança, a arte, a espiritualidade trouxe? Conexão. Se conecte também. Má, para fechar, eu queria que você deixasse aqui seus canais, seus projetos, onde você faz, qual é o endereço, telefone, Instagram, tudo aquilo que você pode compartilhar da sua sabedoria para que as pessoas busquem você também. Onde é o seu espaço de dirigência espiritual, onde eles podem buscar para medicina chinesa, para reiki, telefone, Instagram. Como que faz para acessar tudo isso? Bora, nossa, vamos lá, são 3 coisas. Bom, então o trabalho espiritual que eu dirijo, então, ele segue nessa vertente de cura. A gente faz cirurgia espiritual de reiki Kahuna, então a cirurgia do reiki Kahuna. Todas as segundas-feiras, ele funciona na Zona Norte. E a página é @Templo Koenin, que é a nossa querida mestra, da qual nós temos muita honra de representá-la. Então, desse trabalho a gente faz a cura como a base espiritual de trabalho da casa. E a gente segue com alguns trabalhos também nas linhas de Umbanda, de Sagrado Feminino e futuramente também com as medicinas. Perfeito. O meu trabalho pessoal, então, @miatherapy, onde eu atendo clinicamente com medicina chinesa, massoterapia, shiatsu, ventosa, laser, todos bem focados na melhoria da saúde física, né, e mental, espiritual, nesse sentido de trazer esses conhecimentos que a medicina chinesa acopla dentro das reverberações físicas, né, ligados aos padrões de medicina, aos padrões de pensamentos. Então, eu atendo na clínica, também na Zona Norte. Alguns colegas do nosso trabalho já foram lá, frequentam também. E me acompanhem também no meu Instagram pessoal, @MarcelaMiyashita. Aí você pode me acompanhar, eu danço profissionalmente também. Tem uns espetáculos de dança rolando aí, junto à companhia Repentistas do Corpo. Queridos amigos Sérgio e Cláudia também, dos quais eu orgulho muito, né, essa trajetória, porque me traz muita honra referente à minha trajetória como bailarina, e eu agradeço muito, e convido vocês também, quando tiver espetáculo, aí assistir também.
E é isso. Então, me encontram nesses 3 lugares aí. Primeiro. @Templo Coenin, o trabalho espiritual, @Mia Therapy e @Marcela Miyashita. Esses 3 lugares. Boa. Eu, dividida nessas 3 frequências, mais do mesmo, somando em unicidade. Boa. Em conexão de vida e bora. Vamos dançar. Mentira, não tem espaço. Se tivesse, eu dava minha vontade de dançar. Explore essa mulher de saberes, explore, busque contato. Eu aqui super recomendo a Marcela, além de ser uma grande amiga minha, uma grande mana, uma grande guardiã de algo muito maior que vale a pena vocês buscarem todos os seus saberes. Má, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Querido, muito obrigado por ter estado aqui comigo, aceitado esse desafio de se apresentar. Bora. No Eleve-se. Muito fluido. Ficou com uma vontade de saber um pouquinho mais. E você acompanha a gente aqui no Eleve-se, aguarde os próximos convidados e em breve estamos de volta. Valeu!